Capítulo 2. Acreditando na própria história e assumindo o controle dela. Presença é o eu interior se manifestando. Page, Espanha. O desejo de sentir-se e ser considerado autêntico parece uma necessidade humana básica, e talvez por isso o termo eu autêntico seja tão popular hoje em dia. Na verdade, às vezes acho que se abusa dele. Mas eis uma pergunta em que consiste o eu autêntico? Em que consiste o eu autêntico? O que exatamente significa ser fiel a si mesmo? Será que é o que seus amigos têm em mente quando o incentivam a ser você mesmo? Será a sensação que temos quando estamos sendo genuínos? Será possível sermos a mesma pessoa em todas as circunstâncias e todos os momentos? Quantos eus existem aí e como descobrir qual deles expressamos? Antes de respondermos a isso, vamos falar sobre uma questão ampla: o que é o eu? Um grande número de psicólogos já abordou essa questão em mais de uma centena de anos de teorias e pesquisa. E isso no encalço de filósofos que já tentavam responder essa pergunta há milhares de anos. Não dá para condensar todo esse trabalho anterior aqui, mas são, na minha opinião, as três coisas mais importantes a entender sobre o eu, particularmente em relação à presença. O eu, primeiro, é multifacetado, não singular. Segundo, expressa-se através de nossos pensamentos, sentimentos, valores e comportamentos. Terceiro, é dinâmico e flexível, não estático nem rígido. Reflete e reage à situação, não como camaleão, mas de modo a nos tornar reativos e também abertos ao crescimento. Não significa que nossos valores básicos mudam, mas às vezes existe um processo que envolve adaptar nosso verdadeiro eu à situação ou ao papel em que nos encontramos, escolhendo quais valores básicos e traços tornar visíveis. Se o eu multifacetado e dinâmico, será que ao menos possuímos um autêntico, único e estático? Em eras passadas, pensadores defenderam a ideia romântica de que possuímos sim, mas a maioria dos psicólogos e filósofos atuais concorda que não somos dotados de um eu autêntico, permanente e plenamente integrado. Adotam uma visão pragmática. O eu autêntico é uma experiência, um estado, não um atributo. Esse fenômeno transitório foi criado pelo psicólogo Alison Langton. A sensação objetiva de ser seu próprio eu verdadeiro e com a sensação momentânea de alinhamento ao seu eu real. Penso nele como a experiência de saber e sentir que você está sendo seu eu mais sincero e corajoso. É expressar seus valores com autonomia e honestidade por meio de suas atitudes. Ele vem e vai, mas o reconhecemos porque parece certo. Praticamente todos conseguem recordar um momento em que sentiram fiéis a si mesmos, mas poucos podem dizer que se sentem assim o tempo todo. Adotamos visões flexíveis de nós mesmos, baseadas no papel que estamos representando no momento e no contexto específico. Por exemplo, pai, cônjuge, professor. Assim, quando você se sente que está sendo fiel a si mesmo, aos detalhes desse eu, as partes que são ativadas mudam de situação para outra. Mas será que nosso melhor eu autêntico é a mesma coisa que nosso verdadeiro eu autêntico? Naturalmente, existem certos aspectos de nós e das pessoas que nos conhecem de que não gostamos tanto assim, alguns dos quais poderiam até ser considerados destrutivos. Muitos de nós estamos nos esforçando para modificar tais aspectos, um medo irracional, um gênio explosivo. Existem também aspectos de nós que não revelamos, não porque sejam prejudiciais, mas porque não somos obrigados a compartilhar todos os nossos detalhes pessoais com o restante do mundo. Existem também aspectos que não são destrutivos para outros, mas que tentamos mudar ou ocultar, porque nos sentimos injustamente envergonhados deles, conforme relatado nesse e-mail. Atualmente sou estudante de medicina na Turquia, tenho notas bem altas e adoro aprender meu ofício, pensar em ciência, ter ideias, conheço meu potencial, sei que carrego algo grandioso dentro de mim, mas o problema é que sofro de gagueira. Por causa disso não consigo participar das aulas, não consigo discutir nada e pior, não consigo fazer perguntas. Durante 4 anos tive de escondê-las. Recebo muitas cartas e mensagens de pessoas lutando contra obstáculos que as impedem de acreditar plenamente, de confiar em seus eus mais ousados.
Todos temos características que sentimos que deveríamos superar ou esconder, que sentimos não fazer parte de quem queremos ser. Esses obstáculos são reais, são dolorosos, são coisas com as quais queria melhor não conviver? São coisas com as quais seria melhor não conviver? Com frequência a resposta é sim. O que eu gostaria de sugerir, porém, é que, embora possamos não querer incluir tais obstáculos, quando imaginamos nossos eus, ideais, eles podem representar uma dimensão importante de nossos melhores eus autênticos. Eles nos definem, mas inegavelmente fazem parte de nós. A lesão cerebral que sofri na época da faculdade não me tolhe muito hoje, mas sempre será parte essencial de quem sou, não apenas por seu impacto físico sobre meu cérebro, sistema nervoso, mas também por seus inúmeros efeitos sobre minhas experiências desde então. Relacionamentos, decisões, forma de pensar, aprender e sentir, minha visão de mundo. Durante muito tempo foi uma parte de mim que eu tinha vergonha de compartilhar, e isso me assombrou e me dominou. A diversidade física e psicológica nos molda, nossos desafios nos dão vislumbres e experiências que só nós vivenciamos. E, não quero ser simplista sobre isso, existe coisa que precisamos não apenas aceitar, mas também adotar e até mesmo enxergar como pontos fortes. Embora possamos não ser optado por incluí-las em nosso conceito de eu, elas estão ali. E o que mais podemos fazer se não assumi-las? Estamos nos aproximando, mas ainda não respondemos à pergunta: quem ou o que exatamente é nosso melhor eu autêntico e como fazemos para encontrá-lo quando precisamos? Talvez os pesquisadores que estudam o que deixa as pessoas felizes e eficientes no trabalho possam oferecer algum vislumbre disso. Eles tentam descobrir o seguinte: como trazer à tona o eu mais feliz e eficiente dos funcionários no local de trabalho? Laura Morgan Roberts, professora de comportamento organizacional e especialista na forma como as pessoas desenvolvem identidades positivas e autênticas no trabalho, explica que todos tivemos momentos em que nos sentimos inteiramente vivos, fiéis e agindo a nós mesmos e agindo com nosso pleno potencial, e que nossas lembranças desses momentos são particularmente vívidas. Ao longo do tempo, ela e seus colegas escreveram: reunimos essas experiências num retrato de quem somos quando estamos em nossa melhor forma pessoal. Roberts orienta as pessoas no processo de criação desse retrato, ajudando-as a identificar capacitadores e bloqueadores, posturas, crenças e comportamentos que ajudam ou prejudicam sua capacidade de evocar seus melhores eus. Por exemplo, eu poderia listar como capacitador: sou craque em identificar temas em meio a ideias bem divergentes. Como bloqueador, eu diria: sou bem fraca em estimar quanto tempo será preciso para completar um projeto. Eis algumas das perguntas que Roberts e outros pesquisadores desenvolveram para ajudar a identificar nossos melhores aspectos. Recomendo que você anote suas respostas agora e observe que não precisa limitá-los ao local de trabalho. Quais são as 3 palavras que melhor descrevem você como indivíduo? O que você tem de singular que leva os seus momentos mais felizes e ao seu melhor desempenho? Reflita sobre um momento especial, no trabalho ou em casa, em que você agiu de uma forma que lhe pareceu natural ou certa. Como você pode repetir esse comportamento hoje? Quais pontos fortes são sua marca registrada e como você pode fazer uso deles? Mas não basta identificar os valores, atributos e forças que representam seu melhor eu autêntico. Você precisa sustentar a confiança e confiar nas respostas. Precisa acreditar nelas. Elas contam uma parte importante de sua história pessoal. E se você não acreditar em sua história, por que outra pessoa deveria acreditar? Nós interpretamos os maiores desafios da vida como ameaças a essa história, ou mais precisamente como questionamentos da adequação da pessoa que a história descreve. Momentos que ameaçam ou tendem a se basear em sentimentos de reprovação, rejeição social, não ser aprovado numa universidade, perder um emprego, romper um namoro, cometer um erro diante de uma plateia, abrir o coração para alguém que reage criticamente. Quando somos abalados dessa forma, nosso instinto costuma se concentrar completamente na ameaça, empenhando todos os nossos recursos psicológicos em nossa defesa. Os psicólogos Jeffrey Cohen e David Sherman
Descreve nossa reação a essas ameaças como um alarme interno que desperta a vigilância e o incentivo para reafirmar o eu. O professor Claude Steele, conhecido psicólogo social da Universidade de Stanford, definiu um processo pelo qual tentamos vencer a ameaça antes que esta venha a existir. Afirmamos nossos valores mais profundos, as melhores partes de nós, antes de adentrarmos em uma situação potencialmente ameaçadora. Ele chamou isso de teoria da autoafirmação. O tipo de autoinformação ao qual eu me refiro, o tipo cujos efeitos Steele e outros estudaram, nada tem a ver com recitar frases genéricas diante do espelho, nem envolve se vangloriar ou se autopromover. Em vez disso, consiste em nos lembrarmos do que mais importa para nós, por extensão de quem somos. Na verdade, é o meio de nos ancorarmos na verdade de nossas histórias. Faz com que nos sintamos menos dependentes da aprovação alheia e até à vontade com a reprovação, se for isso que obtivemos. Centenas de estudos examinaram os efeitos da declaração de autoconfirmação, muitos utilizando exercícios simples. Em um deles, pessoas examinam uma lista de valores básicos comuns. Por exemplo, família, amigos, saúde e aptidão física, criatividade, reforço no trabalho, sucesso profissional, religião, bondade, caridade e assim por diante. Eles escolhem um ou dois que mais se identificam. Depois escreve uma breve redação explicando por que aqueles valores são importantes para elas e cita uma época específica em que se mostraram importantes. Por exemplo, uma pessoa que valoriza profundamente a caridade poderia escrever: servir os outros é uma coisa mais importante para mim. Sou apaixonado por isso e acredito que todos estariam melhores se concentrarmos em cuidar uns dos outros. Também me satisfaz profundamente e me preenche. Adoro fazer isso e sinto que é fácil para mim. Quando cursava o ensino médio, eu passava muito tempo num lar de idosos, onde, em sua maioria, os moradores estavam solitários por terem perdido os cônjuges. Eu me sentava com eles por um bom tempo, ouvia suas histórias e até segurava suas mãos. Aqueles dias eram os mais satisfatórios para mim, porque eu estava fazendo algo em que realmente acreditava. Para entender como a autoafirmação realmente funciona, vejamos um estudo conduzido por David Krenzel e David Sharon e seus colaboradores, no qual se pediam aos participantes que fizessem um discurso improvisado diante de um grupo de juízes. Como se falar em público já não fosse tenso o suficiente, os juízes foram orientados a parecer carrancudos, inacessíveis, e após fazerem seus discursos, os participantes foram instruídos a passar os 5 minutos seguintes fazendo uma contagem regressiva em voz alta, a partir do número 2083, em intervalo de 13, enquanto os juízes vociferavam repetidamente, mais rápido. Se você for parecido comigo, só de imaginar que está nessa situação, seus batimentos cardíacos se aceleram. E esse é precisamente o objetivo. Essa tarefa específica, conhecida como teste de estresse social, Tree Social Stress Test em inglês, TST, foi concebida por maximizar o estresse de modo que os psicólogos pudessem estudar as reações das pessoas. É um pesadelo de ansiedade social. Mas o que isso tem a ver com autoafirmação? Bem, antes dos discursos, os pesquisadores designaram aleatoriamente aos participantes uma das seguintes tarefas: escrever sobre um valor básico, pessoal, o exercício que acabei de descrever, ou escrever sobre um valor que não fosse particularmente importante para eles, que não contribuísse para a sua autodefinição. Após os discursos e a tortura da contagem regressiva, os pesquisadores mediram o estado emocional dos voluntários. Para isso, testaram sua saliva em busca de cortisol, um hormônio liberado quando estamos sob estresse, especialmente aquele que envolve o julgamento social. A experiência do TST, em geral, de acordo com inúmeros estudos, comprovadamente causa um pico de cortisol. Mas, no estudo de Krenzel e Sherman, as pessoas que haviam escrito sobre valores pessoais importantes para elas liberaram níveis bem menores de hormônio do que o outro grupo. Na verdade, o grupo de autoafirmação não experimentou nenhum aumento no cortisol. Afirmar o que poderíamos chamar de seus melhores eus autênticos, lembrando-os de seus pontos fortes, mais valorizados, protegeu os membros daquele grupo da ansiedade.
Vários anos depois, a equipe de Krusell e Sherman replicou esse resultado a partir de uma fonte de estresse no mundo real, as provas universitárias semestrais. Dessa vez, selecionaram alguns estudantes e antes e depois das provas mediram seus níveis de epinefrina, também conhecida como adrenalina, um hormônio que sinaliza o estímulo do sistema nervoso simpático, a reação de lutar ou fugir. Os estudantes que estavam realizando os exercícios de autoafirmação semana antes dos exames não mostraram nenhuma mudança nos níveis de epinefrina, mas os outros não tiveram a mesma sorte. Seus níveis subiram substancialmente nas semanas que culminaram as provas. Além disso, no início do experimento, todos os estudantes foram examinados para medir quanto cada um deles se preocupava com julgamentos sociais negativos. Avaliando seu grau de concordância com a afirmação como o desempenho for ruim, como na faculdade, temo que as pessoas achem um pouco inteligente se meu desempenho for ruim, e muitas vezes tenho medo que as pessoas não gostem de mim. Os estudantes mais preocupados foram os que mais se beneficiaram da afirmação de seus valores básicos. Dezenas de outros experimentos examinaram a autoafirmação dentro e fora do laboratório, mostrando que ela contribui para o aumento das notas e a redução do bullying nas escolas, para o abandono do tabagismo e o consumo de alimentos mais saudáveis, para a redução de estresse e a melhoria de eficácia da terapia de casais, além de aguçar as habilidades e o desempenho e a negociação, dentre outras coisas. Na verdade, a autoafirmação parece funcionar melhor quando existe a pressão e as apostas são altas. Juntos, esses assuntos mostram algo importante. Antes de adentrarmos uma situação em que existe a possibilidade de sermos desafiados, podemos reduzir nossa ansiedade reafirmando as partes nossos melhores e os autênticos que mais valorizamos. Quando nos sentimos seguros, tornamos-nos bem menos defensivos e mais abertos a feedback, o que também acaba nos tornando melhores solucionadores de problemas. Observe o que é surpreendente nessas descobertas. Os participantes afirmavam seus valores básicos pessoais, não valores ou habilidades pertinentes às tarefas estressantes à frente. As pessoas não precisam se convencer se eram boas oradoras para ter confiança ao proferir um discurso. Bastava que tivesse reforçado uma parte importante de seus melhores erros, tal como valorizo ser criativo e produzir arte. Além de melhorar a confiança e o desempenho em tarefas específicas, saber quem somos também pode elevar nossa percepção no sentido da vida. No conjunto de estudo, os participantes observam atributos que havia selecionado previamente como representativos de seus verdadeiros erros ou um dos erros que apresentam aos outros. Por exemplo, espirituoso, afável, disciplinado, inteligente, paciente, aventureiro. E depois foi pedido que os julgamentos rapidamente como eu ou não eu. Quanto mais rápido julgavam traços de seus eu verdadeiro como seu eu, presumivelmente quanto maior o contato com seus eu autênticos, melhor avaliavam o sentido e o propósito de suas vidas. Em estudos associados, expor inconscientemente pessoas a palavras que elas imaginam descrever seus eus interiores verdadeiros, em contraste com seus eus públicos, os quais diferem um pouco na maioria de nós, também aumentou sua avaliação de sentido e propósito de vida. Todos esses estudos sugerem que você pode tornar seu eu mais profundo, acessível, simplesmente ao passar algum tempo refletindo e talvez escrevendo sobre quem você pensa que é. A chave da autoafirmação eficaz é que ela se ancora na verdade. Seu melhor eu autêntico, seu eu mais ousado, não resulta de se preparar psicologicamente ou dizer sou melhor nessa tarefa ou sou um vencedor. Seu eu mais ousado emerge da experiência de ter pleno acesso a seus valores, atributos e pontos fortes, e saber que você pode, de forma autônoma e sincera, expressá-lo por suas atitudes e interações. É isso que significa acreditar na própria história. Essencialmente, autoafirmação é a prática de esclarecer sua história para si, dotando você de confiança de quem você é, se manifestará naturalmente no que diz e faz. E a forma como conta sua história para si faz a diferença. Em um estudo recente sobre identidade narrativa, a maioria dos
como entendemos os acontecimentos de nossas vidas, pesquisadores entrevistaram pessoas com idades entre 50 e 60 anos, em um período de vida que tende a ser marcado por transição na família, no trabalho, na saúde e na qual refletimos profundamente sobre nossas vidas. Além de entrevistar os participantes, os pesquisadores monitoram a saúde física e psicológica desses voluntários por um período de 4 anos. Nessas entrevistas, 4 temas emergiram em meio ao modo como as pessoas contavam as histórias de suas vidas. Diligência. As pessoas sentiam que estavam no controle de suas vidas. Comunhão. As pessoas consideravam os relacionamentos o centro de suas vidas. Redenção. As pessoas sentiam que os desafios haviam, de certa forma, melhorado sua postura e lhes concedido sabedoria. E contaminação. As pessoas sentiam que inícios positivos haviam se transformado em finais negativos. Aqueles cujas narrativas se enquadram nas 3 categorias positivas, diligência, comunhão e redenção, experimentaram trajetórias de saúde mental positivas nos anos seguintes. Mas os que descreveram suas vidas em termos de contaminação experimentaram uma saúde mental piorada. A correlação entre as narrativas e os resultados de sua saúde foi ainda maior para pessoas que vinham enfrentando desafios significativos, como doenças graves, divórcio ou perda de um ente querido. Tornar-se presente não consiste apenas em conhecer e afirmar sua história. Envolve também a forma como você narra. Identificar o que é relevante nela é fundamental, mas igualmente importante é assumir o controle dessa narrativa para si e para outros. Expressando seu melhor eu autêntico. Encontrar nossos melhores eus autênticos e acreditar neles pode nos ajudar a superar ameaças que poderiam nos derrubar durante grandes desafios. Mas só isso ainda não é suficiente para nos tornar presentes durante períodos difíceis após encontrar seu melhor eu autêntico. Você precisa descobrir como expressá-lo. Mariko, uma jovem japonesa que trabalhava em uma grande empresa, vinha se preparando para dar uma palestra numa conferência patrocinada pelas Nações Unidas. Ela relatou que estava muito tensa e com o coração batendo muito forte, e que era incomum em mim, uma vez que geralmente sente-se bem confiante. Mariko achou que precisava ensaiar mais seu discurso. Foi o que fez, e ensaiou, mas aquilo não serviu de antídoto para seu surto de ansiedade. Desesperada, recorreu a um conselho de confiança que lhe disse: por que você insiste em se preparar para essa apresentação? Você deve saber que a coisa mais importante na apresentação é a presença. Ela percebeu que havia atingido seu limite na preparação. Além de não estar ajudando mais, também estava desviando sua energia psicológica de intenção de estar presente. Percebi que estava me preparando para nada, disse, e entendi como ser quem eu sou é a mensagem mais poderosa para as outras pessoas e para mim. Para estar presente, não basta saber quem você é e expressá-lo aos outros. Você precisa agir de acordo. Em 1992, o psicólogo Will Lacan estudou a presença psicológica no local de trabalho, identificando 4 dimensões críticas. A pessoa precisa estar atenta, conectada, integrada e focada. Essas dimensões coletivamente definem o que significa estar vivo, presente, no sentido mais pleno e acessível no papel profissional, escreveu ele. O resultado é acessibilidade pessoal ao trabalho, contribuir com ideias e esforços, aos outros, estar aberto e empático e ao próprio crescimento, desenvolvimento e aprendizado. Essa presença se manifesta como comportamentos pessoais empenhados. Ele exemplifica: vejamos o caso de uma gerente de projeto em um escritório de arquitetura trabalhando com um desenhista projetista. A gerente percebeu que o desenhista vinha quebrando a cabeça com o que parecia ser um aspecto relativamente simples do desenho. O prazo estava se aproximando e ela foi conversar com ele. Ao fazê-lo, percebeu o próprio punho cerrado, o que entendeu como sintoma do seu aborrecimento e sua frustração, não apenas com o desenhista, mas com o prazo apertado e o vice-presidente que o havia fixado. Ela perguntou ao desenhista sobre o trabalho e ouviu relatar suas lutas e frustrações com a falta de informação sobre a tarefa. Ela fez mais perguntas para elucidar a experiência dele e para descontrair. Contou uma piadinha sobre a carência de informações em todo o sistema, modelado pelo cliente e vice-presidente. Observou que ele estava certo até determinado ponto, mas que havia informações relevantes que ele ignorara. Então surgiu um meio de resolver o problema e deu um feedback sobre seu processo. Durante a conversa, ela se mostrou relaxada, direta e preocupada.
Quando traz à tona seu melhor eu autêntico, você obtém ótimos resultados e as empresas podem desempenhar um papel crucial para que os funcionários se sintam seguros para fazer exatamente isso. Em um estudo realizado pelo professor Dan Kleber, Francesca Gino e Brandon States, os participantes foram estimulados a iniciar uma série de tarefas pensando sobre suas individualidades. Por exemplo, lembrava-se de uma época em que tiveram uma atitude natural e depois desenhavam um logotipo pessoal. Ao fazê-lo, sentiam mais fortemente que podia ser quem realmente são. Como consequência, obtiveram mais satisfação com as tarefas, maior eficiência e cometeram menos erros. Algumas empresas sociabilizam os funcionários novos, priorizando a identidade e as necessidades do grupo e deixando de lado o enfoque individual. Os funcionários chegam a ser desencorajados a expressar suas características pessoais, mas estudos mostram que, quando exercem suas qualidades singulares em seus empregos, as pessoas ficam mais contentes e têm melhor desempenho. O benefício de sentir-se genuinamente comprometido com uma situação existe além das culturas ocidentais individualistas. No estudo realizado por Kuble e seus colegas no call center indiano, todos os funcionários novos passavam por um workshop de treinamento de meio período. Algumas sessões enfatizavam os melhores erros autênticos dos novatos. Pedia-se que pensassem e escrevessem sobre o que poderia trazer de singular para o trabalho. Depois eles passavam 15 minutos compartilhando suas respostas. Posteriormente, recebiam casacos com seus nomes. O treinamento de outro grupo de funcionários enfatizava o orgulho de ser cultivado por se filiarem àquela organização. Aprendiam sobre a cultura da empresa e depois deveriam pensar e escrever sobre as partes da empresa de que mais se orgulhariam. E por fim, eles passaram 15 minutos compartilhando suas respostas. Ao fim, recebiam casacos com os nomes da empresa. Um terceiro grupo de funcionários foi colocado numa condição de controle, em que recebia orientação básica. Os funcionários estimulados a expressar e envolver seus melhores erros autênticos realizaram o trabalho de maneira mais eficiente do que os funcionários dos outros dois grupos, de acordo com as notas de satisfação dos clientes, e também permaneceram no emprego por mais tempo, um fator relevante no setor de alta rotatividade. Estamos nos aproximando de uma definição consciente e funcional do que é a presença e de como ela funciona no mundo real. Ao descobrir abonar, expressar e envolver nossos melhores erros autênticos, especialmente pouco antes de grandes desafios, reduzimos nossa ansiedade com a rejeição social e aumentamos nossa abertura a terceiros. Isso nos permite estar plenamente presentes, atuando com presença. Em algum momento em sua vida, ao se preparar para um encontro romântico ou uma situação de vital importância, você provavelmente recebeu o conselho de ser apenas você mesmo. Intuitivamente, todos sabemos que isso faz sentido. Nosso desempenho melhorará e os outros reagirão melhor se conseguirmos atuar com naturalidade. Mas a palavra-chave aqui é atuar. Afinal, se outros estão presentes, ser apenas você mesmo ainda é um tipo de atuação. Costumamos associar a atuação a artifício, o que aparentemente seria contrário à presença, mas não se pode negar que o grande artista em atuação está especularmente presente a ponto de emanar uma energia quase elétrica. O que os grandes artistas podem nos ensinar sobre a presença? Adoro música ao vivo. Não acredito que existe algo que eu considere mais prazeroso do que o momento de conexão perfeita durante um show. Mas o que isso torna um momento de conexão perfeita? Quando os músicos estão plenamente imersos naquela apresentação, tudo o que fazem, inclusive movimentos sutis das cabeças e dos corpos, está em harmonia não apenas com o ritmo e a melodia, mas também com a essência da música. Eles não ficam pensando no que estão fazendo de forma fragmentária, tocar a nota sol, inclinar a cabeça levemente para a esquerda, requebrar apoiando no pé esquerdo, esperar 4 segundos e assim por diante. Quando o músico está presente, somos inspirados, transportados e convencidos. Eles nos trazem consigo ao presente. Certa vez um amigo músico, Jason Wembley, me contou que uma boa apresentação é aquela que não se parece com um filme que poderia ser repetido várias vezes, mas com algo que está desenrolando pela primeira vez à sua frente. Não me importa se o artista parece um pouco ansioso, disse ele. Quero saber que estou assistindo a algo genuíno de alguém que adora o que está fazendo. Isso me faz crer que o que eu estou vendo e ouvindo é verdadeiro. Faz com que eu acredite no músico. Vemos a mesma coisa nos espetáculos de dança.
O domínio da técnica não é suficiente para levar dançarinos à posição mais alta no corpo de baile de uma companhia. Um profissional pode apresentar uma lista impressionante de atuações como primeiro ou segundo solista, mas uma primeira bailarina vai além da perfeição técnica e une-se à música ao seu personagem, ao seu parceiro, aos outros dançarinos no palco e a plateia. Ela não estará apenas executando os passos ou entretendo os espectadores. E um público sente isso, embora talvez não seja capaz de explicar por que e possa atribuí-lo erroneamente apenas de superioridade técnica. O primeiro bailarino é aquele que precisa convencer todos, inclusive seus colegas dançarinos e o público. Mikko Nissinen é diretor artístico de balé de Boston. Nascido e criado na Finlândia, dançou em muitas companhias, inclusive o Balé de São Francisco, onde foi o primeiro bailarino durante 9 anos. Como ex-dançarina de balé, fiquei especialmente curiosa para indagá-lo sobre a presença. Qualquer experiência nova pode criar perguntas, dúvidas, e isso o afasta do estado de fluxo. Quando você encontra sua verdadeira presença, sente a força de estar ali, alcança um estado de equilíbrio, porque você não está tentando se proteger, você simplesmente é, portanto, seu estado verdadeiro. Como exemplo, ele descreveu a ocasião em que assistiu Mikhail Barnilnikov dançando uma peça que havia sido coreografada para ele pelo lendário coreógrafo Broadway Jerome Robbins. Mikko havia visto Barnilnikov representar a mesma peça de Robbins um ano antes, quando era nova para ele, e foi tecnicamente perfeito. Mas na segunda vez foi mais do que isso. Devo dizer que foi quase como um momento transformador. Ele dançou a peça bem, tal como tinha feito no ano anterior, mas desta vez, devido à sua presença, a energia que vinha fluindo, e conseguiu se conectar a tudo. Ergueu uma ponte para o céu. Foi inacreditável. Meu Deus, aquilo foi o domínio absoluto de estar presente. Recentemente conversei com uma atriz que me impressionou como uma expert intuitiva em presença. Embora os passos específicos para a presença possam ter sido intuitivos para ela, isso não significou que sempre foram fáceis. Pela experiência, realmente tornaram-se mais fáceis, e são passos que todos podemos aprender. Na época eu vinha estudando e pensando no assunto havia alguns anos, e discuti-lo com aquela atriz parecia uma personificação de todas as pesquisas que eu tinha coletado. Incisiva e calorosa, ela parecia se iluminar enquanto conversávamos, inclinando-se para mim, olhos sinceramente envolvidos, assentindo e sorrindo numa empolgação compartilhada. Tínhamos uma compreensão em comum, mas ela era capaz de destilar a essência da presença de uma forma que eu não era. Estávamos sentados na cozinha dela, com membros da família entrando e saindo, pratos sendo levados, sobras sendo comidas, um cão latindo porque desejava passear, vizinhos aparecendo. A cena era tão completamente normal que, não fosse o tema da conversa, eu poderia facilmente ter me esquecido de que estava conversando com uma das maiores atrizes de Hollywood de todos os tempos. Não sou a única a reconhecer o domínio completo por Julianne Moore, uns 2 meses após nossa conversa, ela recebeu o Oscar de melhor atriz pelo papel principal de uma mulher diagnosticada com a doença de Alzheimer precoce no filme Para Sempre Alice. Em sua resenha do filme para a revista Time, Richard Collins escreveu o seguinte sobre Moore. Uma das grandes atrizes dos Estados Unidos transforma essa história de esquecimento trágico numa luta heróica. Alice achou o receptáculo perfeito em Moore, que quase sempre consegue ser destemida e perfeita no tom. David Segal, que dirigiu o filme Pelos Olhos de Maisie de 2012, disse: ela acredita muito em estar presente no momento da atuação, mas não carrega isso consigo quando vai embora. Ela entra sem medo, atua sem ansiedade e vai embora sem arrependimentos. Julianne e eu acabamos tendo uma conversa de 4 horas. Eu estava ali para conversar sobre a presença em sua vida profissional, mas não levei muito tempo para perceber que ela havia descoberto a mesma presença em sua vida pessoal. Trajando camisa de flanela, calça leg e meias de lã, e linda como sempre, ela estava lavando as dezenas de castiçais usados durante a festa de fim de ano que promovera na noite anterior. Ao mesmo tempo que se divertia com o marido e a filha discutindo sobre comer ou não cupcakes antes do café da manhã, conversando sobre quais faculdades visitar com o filho e que estava prestes a terminar o ensino médio, e rindo comigo enquanto contávamos histórias sobre momentos constrangedores
da criação de filhos. Quando li a transcrição da entrevista, fiquei horrorizada. Havíamos levado 2 das 4 horas batendo papo sobre as coisas mais triviais, e eu tinha falado quase tanto quanto ela. Meu primeiro pensamento foi: como conseguimos nos desviar tanto do assunto? E como consegui desperdiçar tanto tempo dela? Mas aí percebi que permitir que a conversa fluísse naturalmente foi mais uma manifestação da capacidade de Juliane de estar no momento e de trazer os outros consigo para este momento. Quando começamos a falar sobre presença, às vezes era difícil saber qual de nós duas estava escrevendo um livro a respeito. Perguntei a ela: o que você acha que nos impede de estar presente com as pessoas mais importantes da nossa vida? As pessoas se sentem menos presentes quando não se sentem vistas, disse ela. É impossível estar presente quando ninguém mais enxerga você. E o processo se torna auto-perpetuante, porque quanto mais as pessoas não o reconhecem, mais você sente que não existe. Não há lugar para você. Inversamente, você está mais presente quando é mais visto, e aí as pessoas estão sempre corroborando sua noção do eu. Quando criança, Juliane não queria ser o centro das atenções, mas como o restante de nós, ansiava por ser vista e compreendida. Sua família se mudava com frequência e ela disse que, em um ambiente novo, inevitavelmente sentia-se despercebida pelos colegas, pelos professores. Toda vez que isso acontecia, explicou ela, era preciso admitir para si: não sei quem sou nessa situação, tenho de descobrir. Cada mudança representava um desafio, e em cada desafio Juliane tinha de identificar e afirmar seu melhor eu autêntico. Se não fizesse isso, ninguém conseguiria enxergá-la. Eu perguntei: além de ser visto, o que é presença para um ator? Como um ator aprende a estar presente? O segredo da presença é relaxar, diz ela. Mas quando se tem 18 anos e começou a escola de teatro e dizem que você precisa estar relaxado para fazer isso, você pensa: mas todos os meus sentimentos vêm de tensão e ansiedade, todas aquelas grandes explosões de raiva, medo, lágrimas. Então, somente anos depois você percebe que o segredo para facilitar a emoção, o sentimento, a nuance e a presença é de fato relaxar. Também perguntei sobre preparação. É nítido que ela leva isso muito a sério e, quando se prepara para um papel, exercita muito dos gestos e pequenos comportamentos particulares de seu personagem. Coisas que, graças ao estudo da psicologia, ela sabe serem compatíveis com a personalidade e o estado emocional do personagem. Fico suficientemente preparada para me permitir uma experiência diante da câmera, diz. Se não estou preparada, fico em pânico, não consigo estar presente. No entanto, preparação, reconhece ela, é apenas parte de toda a coisa. Conforme já explicou o programa Inside the Accord Studio, ela deixa 95% da atuação para serem descobertos no set de filmagem. Quero ter uma ideia de quem é o personagem e então quero chegar lá e experimentá-lo diante das câmeras. Vamos abordar mais amplamente a questão de preparação. Às vezes as pessoas pensam de maneira equivocada que estou sugerindo que eliminemos totalmente a preparação e que, em vez disso, apenas improvisemos. Não estou. Claro que não podemos nos sentir suficientemente seguros para estar presentes se não refletirmos sobre o teor que gostaríamos de transmitir. Numa reportagem para o Harvard Business Review sobre a preparação para uma entrevista de emprego, Karen Dillon, coautora de Como Avaliar Sua Vida, informa em que devemos nos concentrar. Por exemplo, Dillon sugere que desenvolver pequenas narrativas para as cerca de 10 perguntas de entrevista de emprego mais frequentemente e enlouquecidoramente vagas, como por que deveríamos contratar você e por que você se encaixa nesse cargo. Ela também recomenda preparar respostas para perguntas que não queremos enfrentar por segurança. Não se trata de ter um roteiro memorizado, mas de ter um acesso cognitivo facilitado ao conteúdo, o que libera para se concentrar não no que teme que vai acontecer, mas no que está realmente acontecendo. Eis o que quero dizer. A preparação, obviamente, é importante, mas em determinado ponto você precisa parar de preparar o conteúdo e começar a preparar sua mentalidade. Tem de passar do que você diria e como diria. Com frequência, porém, enfrentamos grandes desafios para os quais temos pouca orientação acerca de que será esperado de nós, o que pode ser perturbador. Fica quase impossível se preparar para algo assim, especialmente quando é algo que queremos fazer bem. Como deveríamos nos portar nesses casos? Juliane pensou por um momento, disse depois. Isso me lembra de quando fiz um teste para o filme A Salvo com o diretor Todd Raines. Li o roteiro e consegui ouvi-lo claramente na minha cabeça.
Eu queria muito o papel. Mas ela não sabia como Raines via o personagem. Não podia preparar uma personagem segundo as preferências dele. Lembro de andar pela Broadway a caminho do teste. Vestia calça jeans branca e uma camiseta branca. Queria parecer essa coisa vazia. E pensei, se Raines não gosta do que vou fazer, então estou equivocado. Não é a voz que ele escreveu. Se ele ouvir a mesma coisa, vai me contratar, mas se quiser algo diferente, sei que não posso fazer. Ela explicou isso com muita aceitação, nenhuma frustração. No final, se você já assistiu ao filme a salvo, deve saber que eles ouviram a mesma voz. Assim, mesmo ao servir de receptáculo para um personagem, Julianne só consegue realizar bem seu trabalho quando o faz de forma autêntica e honesta para si. Quanto aos tipos de desafio para os quais é impossível se preparar, ela diz: as pessoas podem achar paralisante aquela grande máxima que diz: dê o melhor de si. Que diabos significa? Simplesmente seja o melhor. É isso? Se você não sabe o que espero de você, como pode ser o melhor? Na verdade, acrescentou Juliana, acho que significa ser o mais autêntico possível, estar o mais presente possível. Preencha-o, traga o seu eu. Mas o que acontece quando você traz o seu eu e não dá certo? Perguntei. Numa das cenas finais do filme Fim de Caso, de 1999, Julianne deveria se lançar soluçamente sobre os corpos do amante. Eu não conseguia fazer aquilo, simplesmente não conseguia. Fiquei tentando e não conseguia fazer. Havíamos filmado quase tudo e aquela era a minha penúltima cena. O diretor Neil Jordan a incentivou a voltar ao seu trailer para relaxar. Ele lhe disse: você já gravou o filme inteiro, ainda que não consiga fazer isso, isso não vai afetar sua atuação. Julianne disse que aprendeu então que às vezes você simplesmente atinge uma barreira. E tudo bem. Ainda que traga uma sensação ruim, tudo bem se você se permitir sentir-se mal. Afinal, os sentimentos não duram tanto tempo assim. Nenhum arrependimento, nenhuma ruminação de pensamentos, nenhuma vergonha, nenhum medo de não acertar na próxima vez. E é claro que depois ela conseguiu fazer a cena. Quase ao final de nosso período juntas, Julianne disse: às vezes é como se você estivesse se arrastando pela lama sem chegar a lugar algum. Outras vezes você simplesmente decola. Isso faz com que você se sinta muito viva. Por isso nós fazemos. Por isso todo ator faz. Para que esses momentos não sejam artificiais, mas pareçam transcendentes. Ela continuou: a sensação de importância e o desgaste tornam as pessoas tensas demais para estar presente. Caso haja uma proteção contra o dano emocional ou a humilhação, a pessoa também não consegue estar presente, porque existe um comportamento defensivo. Após uma pausa, ela disse: é o poder. Trata-se de poder, não é? Será? Será que no final presença é apenas uma palavra para poder? Isso explicaria muita coisa. O que você faz quando está presente e pronta para se envolver, mas o outro ator na cena não está? Perguntei. Algumas pessoas já decidiram o que irão e que não irão fazer com você, e vão lá e fazem. Mas aí você não consegue se conectar com elas através do olhar, não consegue se conectar fisicamente. E a coisa toda na atuação é parte de uma enorme troca, entende? O mais empolgante é quando duas pessoas presentes estão conectadas e mesmo sem saber o que vai acontecer, trazem algo juntas. É aí que é transcendente. Mas se o outro ator não está envolvido, o poder da presença às vezes é capaz de superar até mesmo esse obstáculo, ressaltou Julianne. Quando você está presente e disponível, as pessoas têm o desejo de lhe oferecer seu eu autêntico. Você só precisa pedir. Elas podem resistir e se abrir de início, mas acabarão oferecendo toda a sua história de vida, disse Julianne. E isso se deve ao desejo que as pessoas têm de serem notadas. Então eu falei: parece que quando você se torna presente, permite que os outros estejam presentes. A presença não torna você dominante no sentido alfa. Na verdade, permite que você ouça outras pessoas e que elas se sintam ouvidas e se tornem presentes. Você pode ajudar as pessoas a se sentirem mais poderosas, ainda que não consiga lhes dar poder formal. Ela fez uma pausa e seu rosto se iluminou. Isso, e quando isso acontece, quando sua presença consegue evocar a presença delas, você eleva tudo. Concluiu. Fim do capítulo.